E aí, galera do sexto ano, Davi Amaro novamente aqui com mais uma lição para vocês e o tema dessa vez é Neighborhood. O que é Neighborhood? Vizinhança, tá certo? A sua vizinhança, o seu bairro, o local onde você mora ali, né? O que há ao redor de você. Analyze the picture and practice new dialogues with a partner. Analise a imagem e pratique os novos diálogos com um colega using the prepositions of place from the illustration, utilizando as preposições de lugar da ilustração. Siga os exemplos. Caso você não tenha um colega, uma pessoa próxima a você com quem você possa praticar, pergunte e responda a si próprio, tá bom? Da forma como eu vou fazer agora. Where's the park? It's on Main Street. Onde é o parque? É na Main Street. Street é rua e Main é principal. No caso, como é o nome da rua, a gente não deveria traduzir, mas só como uma dica, né? Main é principal, Street é rua, seria a rua principal, caso quiséssemos traduzir, tá bom? Aqui, where's the restaurant? Onde é o restaurante? Where's? Where is? Onde é? Where's the restaurant? The restaurant is next to the bakery. O restaurante é próximo à bakery. O que seria a bakery? A padaria, tá certo? Aqui, seguindo em frente, ele tem where's the drugstore? Onde é a drogaria? Drogaria, gente, the drugstore são as nossas farmácias, tá certo? Sabe, né? Tipo, tem lugares onde você tem uma farmácia em cada esquina, né? Nas 4 esquinas tem uma farmácia de cada empresa diferente, né? Existem lugares assim. It's across from the school. Where's the drugstore? It's across from the school. Onde é a farmácia? E across from. O que seria across from, Davi? Em frente, ó. Across from the school. Em frente à escola. Where's the bank? Onde é o banco? It's between the school and the parking lot. Onde é o banco? É entre a escola e o estacionamento. Lembra que aqui em cima foi dito, utilizando as preposições de lugar. O que são as preposições de lugar? On, next to, across from, in e between. Puxando aqui, ó, on é na, tá bom? Na Main Street. Next to, ó, next to, pertinho aqui, ó, pertinho da bakery. O restaurante é pertinho da padaria. Esse pertinho, mais precisamente, seria ao lado, tá bom? Aqui, ó, na lateral da padaria. Across from, mencionei agora há pouco, em frente, tá certo? Como assim em frente? É muito possível de você sair da calçada desse lado, você anda, chegou do outro lado e chegou onde você quer. Então é across from. Between, entre, tá bom? Entre duas coisas, por exemplo, temos os números 1, 2 e o 3. O 2 fica entre 1 e o 3. Então, the number 2 is between 1 and 3. Ó, 2 está aqui, 3 está aqui, 1 está aqui. 1, 2, 3. The number 2 is between 1 and 3. Entre, tá certo? Seguindo em frente, nós temos where's the bank? Temos algumas questões para responder utilizando as preposições de lugar, tá certo? Vamos aqui. Where's the bank? Onde é o banco? Cadê o banco, galera? Cadê o banco? Cadê o banco? Hey, Rico Bank. Rico Bank está aqui. As respostas do banco, elas podem ter relação com o estacionamento, com a escola. Por exemplo, the bank is on Main Street. É na Main Street, mas trazendo uma referência para o estacionamento ou a escola. It's next to the parking lot. Poderia trocar parking lot por school. It's next to the school. Ei, mas o banco não está entre o parking lot e a school. Você poderia utilizar it's between the parking lot and the school, ok? Aqui na B nós temos where's the movie theater? Onde é o cinema, teacher Davi? Cadê o movie theater? Cadê o movie theater? Tá aqui, ó.
O movie theater está ali. O movie theater, ele é perto do parque, né? Olha só. Então, a gente tem it's next to the park. Poderíamos também substituir o park aqui na frase por hospital, porque também é perto do hospital, também é ao lado do hospital, né? It's next to the hospital. Continuando, nós temos na letra C, where's the snack bar? O que seria snack bar? A lanchonete, vende lanchinhos, né? A gente dá maior valor, a gente gosta muito, né? A gente dá muito valor a uma coxinha, né? Um lanchinho, um bolinho. Snack bar, tá certo? Where's the snack bar? Cadê o snack bar? Tá aqui, ó. Ele fica qual é a rua dele, ó? Sunset Boulevard. Where's the snack bar? Aqui referenciando, né? Dando a referência entre drugstore e pet shop. It's between the pet shop and the drugstore, tá certo? Na letra D, nós temos where's the hospital? A primeira resposta vem com, a primeira resposta que eu coloquei vem com a rua. It's on 2nd Street. It's on 2nd Street. Mais referência sobre o hospital. O hospital, ele pode, por exemplo, dizer que ele é em frente ao pet shop, né? Você pode sair do pet shop, atravessar a rua aqui e chegar no hospital. Ó, it's across from the pet shop, ok? Letra E, galera, vamos ver aqui. Where's the bakery? Onde é a padaria? A padaria está aqui, ó, bakery. Temos algumas referências da padaria ao redor dela, né? No primeiro exemplo, eu utilizo barber shop and restaurant. A referência da barbearia tem um barber shop e restaurant, então ela é entre os dois, né? It's between the barber shop and the restaurant. Entre a barbearia e o restaurante. Mais uma vez sobre a bakery. It's across from the hotel. Tá vendo o hotel aqui? Se você atravessa a rua, você chega na bakery. Então é em frente ao hotel. Tá certo? Seguindo para a letra F, nós temos where's the church? Onde é a igreja? Vamos procurar a igreja. Tá aqui. Temos algumas referências ao redor dela. Vamos ver os exemplos que eu trouxe. It's on Main Street. Comecei mencionando a rua onde a igreja fica. Na rua principal, na Main Street. A segunda referência é next to the park. Ela é próxima ao parque. Da mesma forma, você poderia dizer é próxima à escola. Aqui trocaria o parque por escola. E mais uma referência que nós temos pode ser across from the pet shop, porque se você atravessa a rua do pet shop para lá, você chega na igreja, tá bom? Em frente ao pet shop. Continuando, nós temos look at the text below. Dê uma olhada no texto abaixo. Paying attention to its design and organization. Prestando atenção para o seu design e organização. Depois, then, check the best options. Depois, marque as melhores opções. Primeiro, vamos analisar os itens aqui, para depois observar o texto, tá certo? Porque nós, sabendo o que nós precisamos observar, automaticamente nosso trabalho fica mais eficaz, tá certo? The text is, o texto é objetivo ou subjetivo? Objective or subjective? Vamos observar já já. Letra B. What's the goal of the text? To inform about aspects of a neighborhood. Qual é a meta do texto? Informar sobre aspectos de uma vizinhança. A gente observa já já. To make comments about what people like in a neighborhood. Comentar ou fazer comentários sobre o que as pessoas gostam em uma vizinhança. Observaremos já já. Letra C. How is the information in the text organized? Como é a informação no texto? Como a informação no texto é organizada, tá bom? É organizada de uma forma positiva, é organizada em em vias positivas e negativas, mostra os pontos positivos e os pontos negativos. Veremos. Letra D. How can this text be classified? Como esse texto pode ser classificado? As a bar chart, como um gráfico de barra, ou as a pie chart, um gráfico de pizza, aquele que é dividido com seus pedacinhos de pizza. Vamos observar. Temos aqui o texto. O texto é essa grande imagem repleta de informações
Temos aqui New York Real Estate. Acredito muito que isso se trata de um jornal, tá certo? Temos muitas informações aqui, News and Politics, Entertainment, Fashion, Restaurants, Bars, Stores, The Magazine. Temos bastante informação e temos aqui um grande tópico. The most livable neighborhoods in New York. The most livable? O que seria the most livable? As melhores vizinhanças para se viver em Nova York. As vizinhanças mais vívidas, as vizinhanças mais agradáveis para viver em Nova York, tá certo? Temos aqui a número 20, Williamsburg, Flushing Ave to North 14th Street, Nassau Avenue, de avenida, McInnes Boulevard, Meeker Avenue, Newtown Creek to Kent Avenue. Informações de algumas avenidas, alguns endereços aqui, tá certo? Temos aqui algumas informações específicas, temos o score, a pontuação dessas informações, temos o ranking, né, dessas informações, dessa vizinhança comparada com as outras de Nova York. Temos aqui Language Tip, dicas de língua, né, ou vocabulário, podemos dizer, podemos entender assim. Environment, meio ambiente. Health, saúde. Housing, moradia. Rank, posição. Safety, segurança. Score, nota, tá? Sugiro que você dê uma pausazinha na videoaula, explore essas informações aqui, certo? Que agora vamos para os itens sobre o texto, tá bom? Após observar o texto, não nos aprofundamos muito, né, por questão do tempo, mas foi o suficiente para respondermos essas questões. Sugiro que você pause, como já falei antes, pausa a videoaula, dá uma analisada com calma em tudo que tem ali, tá bom? Se você não souber uma palavrinha ou outra, busca no dicionário online, adquire bastante vocabulário daquele texto anterior. Voltando, dê uma olhadinha no texto abaixo, né? Look at the text below, paying attention to its design and organization, prestando atenção para o design e a organização. Then check the best options, depois marque as opções corretas, né? As melhores opções, na realidade, the best options, né? Refletindo sobre o texto, the text is objective or subjective? Objetivo ou subjetivo? Ele tem informações muito precisas, rápidas, ou ele é subjetivo, ele lhe permite que você tire uma interpretação diferente? Ele é objetivo, ele é claro nas informações em que ele dispõe, né, que ele apresenta. Tanto que ele usa gráfico, né? Informações precisas, números. B. What is the goal of the text? Qual é o objetivo do texto? Informar sobre aspectos de uma vizinhança ou fazer comentários sobre o que pessoas gostam nessa vizinhança? Pensando... Tem comentários de pessoas que elas gostam daquela vizinhança? Não. Então a nossa resposta aqui é informar sobre aspectos de uma vizinhança. Quais aspectos? Aqueles que ele pontua no gráfico, né? A nota de cada aspecto daquela vizinhança, até para você ter dados para comparar com as outras, certo? Não há comentários dos moradores daquela vizinhança, não. Pelo menos eu não vi, né? Não há. Letra C. How is the information in the text organized? Como a informação no texto é organizada, tá certo? Em pontos positivos ou em pontos positivos e negativos? A gente pode ver lá que no gráfico tem dados positivos e dados negativos. Então, nós temos a resposta in positive and negative ways, tá certo? Na letra D, temos How can this text be classified? E como que esse texto pode ser classificado? Num gráfico de barra ou num gráfico de pizza? Lembrando, tínhamos vários gráficos de barra, né, mostrando as características daquela vizinhança, tá certo? Então a resposta é D.
A resposta da D é a primeira opção. Seguindo em frente, nós temos um textinho, dando mais informações, né, especificando um pouco mais. Acredito, seja um website, né? Temos aqui várias informações na barra superior, logar, registrar no site. Identify the main idea of each paragraph. Identifique a principal ideia, a ideia principal de cada parágrafo. Vamos ler aqui para a gente saber o que procurar no texto, tá certo? City events. Qual será o parágrafo que vai falar sobre isso, né? Eventos daquela cidade. Why is Williamsburg famous? Por que Williamsburg? Por que a vizinhança de Williamsburg é famosa? Transportation and accessibility. Transporte e acessibilidade. Qual será o parágrafo que vai falar sobre isso? Shopping and services. Muita atenção, galera. Aqui no Brasil, a gente acaba chamando o shopping mall, né, de somente shopping. Em inglês eles não fazem isso, ou chamam shopping mall ou mall, tá? Shopping aqui é compras, tá bom? Shopping, compras e serviços. Por favor, não chegue, né, onde se fala inglês e chame o shopping mall de somente shopping, porque a pessoa possivelmente vai entender outra coisa. Ou possivelmente nem entender o que você deseja expressar, tá certo? Vamos analisar o texto. Welcome to Williamsburg. Bem-vindo a Williamsburg. Hey, Williamsburg is a pop culture darling. Ei, interessante. Williamsburg é uma querida, né, de cultura pop, né, uma vizinhança querida de cultura pop. And a force in defining NIC trends. E uma força em definir, uma força que ajuda a definir NIC trends. Ei, o que seria trends? O que seria NYC? Eu acho que eu falei NI, desculpa, é NY, Y é Y. NYC trends. Os trends são a moda, aquele negócio ali que tá top, né? Que a galera tá gostando, o pessoal tá gostando. Então, Williamsburg é uma força que ajuda a definir a moda de Nova York City. New York City, NIC, tá ok? Williamsburg, vamos para o primeiro parágrafo. Williamsburg is famous as the setting of important books and films that represent life in Brooklyn in the 1990s. O que ele quer falar com isso? A vizinhança de Williamsburg é famosa por ter toda essa divulgação, né, de livros e filmes que representam a vida no Brooklyn, que é uma região lá, né? É uma vizinhança de lá, na década de 90. Hoje, today, there are many artists shops here. O que seriam artist shops here? Existem muitas lojinhas de artistas, tá? And it's called a beacon of creativity. O que seria a beacon of creativity? É aquele lugar assim que existe muita criatividade, que você chega e você se sente inspirado por tanta criatividade que é mostrada ali, tá certo? Many of its inhabitants work in arts. Muitos dos habitantes daquele lugar trabalham com arte, né? Media and entertainment. O que seria mídia, né? Esses meios digitais, né? Há possivelmente fotografia, música e entretenimento. Esse primeiro parágrafo, qual a gente poderia dizer aqui? Fala sobre eventos da cidade, fala sobre porque a vizinhança de Williamsburg é famosa, fala sobre transporte e acessibilidade ou sobre compras e serviços? A gente tem a informação de que Williamsburg is famous, inicialmente a gente já vê a palavra famous, mas a gente lê tudo para constatar se aquela palavrinha que a gente descobriu, se realmente ela significa o contexto geral do parágrafo, tá bom? No segundo parágrafo nós temos: The area
is popular with young New Yorkers. E a área é popular com jovens nova-iorquinos, New Yorkers, pessoas nascidas em Nova York, né? Because of its accessible social activities, por causa de suas acessíveis atividades sociais, né? Existe uma acessibilidade no lugar. And easy transportation to Manhattan. E fácil acesso a meios de transporte para Manhattan, para o deslocamento daquele lugar para Manhattan. Manhattan é um centro onde há muita especulação financeira, empregos, então muitas pessoas precisam se deslocar das suas vizinhanças para Manhattan, tá certo? There are many trains to Manhattan all day long. Existem muitos trens para Manhattan durante todo o dia. E vamos ver, do que será que esse parágrafo fala? Eventos na cidade, transporte e acessibilidade, compras e serviços. Ei, nós citamos acessibilidade, citamos transporte, muitos trens para Manhattan durante todo o dia. Então, esse parágrafo, ele fala sobre transporte e acessibilidade, transportation and accessibility. Continuando, nós vamos para o terceiro parágrafo. In Williamsburg, there are branded shops. O que seria branded shops? Lojas de marca. Sabe aquela loja que ela vende roupa somente de uma marca? É isso aí, tá? Restaurants, small boutiques with low prices. Restaurantes, boutiques pequenas com preços baixos e acessíveis. Antique sales. O que seria antique sales? Antiquários, aquela loja que vende coisas antigas, tá certo? And old record stores. O que seriam old record stores? Lojas de old records, discos antigos, músicas antigas, tá certo? And old record stores that offer rare records in their collections. Ou seja, lojas de registros musicais, né, de discos antigos, que oferecem records raros, discos raros em suas coleções, in their collections, ok? Então, do que será que este terceiro parágrafo fala, hein? Fala de eventos na cidade ou de compras e serviços? Tem lojas, tem restaurantes, tem boutiques, tem antiquário, tem a loja de discos. Então, estamos falando de compras e serviços, tá ok? Sobra para a gente o City Events. Então, né, por eliminação, a gente sabe que o quarto parágrafo vai falar sobre isso, mas vamos ler para ilustrar, tá bom? In East River State Park, no rio do oeste, né, do estado, in East River State Park, there is a food festival during the entire summer. Existe um festival de comida durante todo o verão, during the entire summer, durante o verão inteiro. Smorgasburg, esse é o nome meio difícil de falar, né? It's made up of local snack vendors. It's made up é feito, né? A composição daquele evento, aquele evento de comida, esse food festival, é de snack vendors, vendedores de lanchinhos, sanduíche, bolo e por aí vai, né? The park and the accompanying piers are a great location to watch the sunset over the Manhattan skyline. Uma sentença bem grande, né? Vamos aqui interpretá-la. O parque e os piers, accompanying piers, seriam os piers de acompanhamento, né? Onde você nesse caso aqui, ó, watch the sunset, para assistir the sunset, assistir o pôr do sol sobre Manhattan skyline. O que seria the Manhattan skyline? O horizonte de Manhattan, você vê o pôr do sol, tá correto? Seguindo aqui, nós temos
Uma pergunta, olha só. Is there a better neighborhood in New York City to invest or to live? Existe uma vizinhança melhor para investir, né? Pagar um aluguel ou adquirir um imóvel? Ou viver, né? Esse invest pode ser também investir num negócio, né? Colocar seu dinheiro ali. Existe uma vizinhança melhor para investir ou para viver nela? Ficou a pergunta, né? Agora a resposta. No, there isn't. Não, não há. Williamsburg is the place for you. Williamsburg é o melhor lugar para você. É o lugar para você. Só para responder, né? O 4 falou sobre city events. Por quê? Viu que falou do Smorgasburg, festival de comida com vendedores de lanchinhos? Massa? Temos aqui, continuando, uma questão que vai explicar o there is, o there are e o there isn't, que lidam com o verbo there to be, que é o verbo que trata sobre a existência. Algo existe ou não, né? Read the sentences from this chapter and do the activities that follow. Leia as frases, leia as sentenças deste capítulo e faça as atividades que seguem. In East River State Park, there is a food festival during the entire summer, Smorgasburg. No Rio do Leste, né, do State Park, em East River State Park, there is a food festival. Há um festival de comida. Há um festival de comida durante todo o verão, during the entire summer, Smorgasburg. Existe, there is. Por quê? Porque é só um, né? Se fossem 2 festivais, seria o there are, que é o verbo que trata sobre existência, só que no plural. Many trains, trains está no plural, então utiliza-se o there are. There are many trains to Manhattan all day long. Existem muitos trens para Manhattan durante todo o dia, tá certo? Seguindo em frente, vamos para a estrutura interrogativa. Tá vendo aqui uma pergunta? O que acontece? O to be, né, que você tem there is or there are, vem para antes da partícula there. E, obviamente, você adiciona a interrogação ao fim da frase. Então, temos is there a better neighborhood in New York City to invest or to live? No, there isn't. Agora, vindo para a análise dos itens, nós temos aqui. Letra A. The verbs in bold express the existence of things, a existência de coisas. Ou the possession of things, a posse de coisas. E já tenho dito desde o início que é existência. Então, marca a primeira opção. Letra B. The verbs in bold. Os verbos destacados. Em bold significa destacado, né? Do not admit subjects. Não aceitam sujeitos. Ou require the presence of subjects. Requisitam a presença, né? Precisam, pedem a presença de sujeitos. Vamos analisar aqui. Tem algum sujeito, tipo, there is a food festival, está dizendo que existe um food festival. Tipo assim, tem aqui, Davi, existe a food festival? Existe um sujeito antes do there is? Não, não existe. Então, do not admit subjects. Não precisam, né? No caso, do not admit, eles não aceitam sujeitos, né? A construção começa com there to be, there is or there are, e continua para a sua complementação. Na letra C nós temos the verbs in bold. Os verbos em destaque, né? Are used only in the singular form. São usados somente na forma singular. Ou can be used in the singular and the plural. Podem ser usados no singular e no plural. Se a gente observar, temos mostrado que there is para singular e there are para plural. Então, é a segunda opção, tá ok? Seguindo em frente, temos a ilustração, né, uma tabelinha mostrando tudo isso que eu acabei de falar, de uma forma, né, escrita. Vou ler rapidinho com vocês aqui, mas é basicamente a repetição, a revisão de tudo que eu disse. Sugiro que você pause a videoaula e veja com calma, possivelmente até anote, tá certo?
There be, o verbo there be, lembra que eu falei there to be? Né? Antes também é tido como there be. São somente duas formas diferentes de mencioná-lo. O verbo there be é utilizado para indicar um evento ou a existência, quantidade de algo, né? Que algo há ali, tem algo ali, né? A gente não fala, né? Tem um professor aqui. No inglês a gente não fala have a teacher here. A gente fala there is a teacher here, que existe, né? A gente precisa ter cuidado para não confundir, né, essa pequena interferência da língua portuguesa. Sobre a existência, utilizaremos o there be. Quando usado, esse verbo segue uma estrutura específica nas formas afirmativa, interrogativa e negativa, como mostra a tabela a seguir. Tem uma estrutura específica. Na afirmativa, there is a park. É só um parque, ó. A park, there is. Two parks, plural, there are. Tá? Na interrogativa, uma biblioteca. Is there a library? Ei, tem uma biblioteca aqui nessa escola? Davi, mas em português tu falou tem. Mas em inglês usa o there, tá certo? Não usa o have. Existência em inglês é o there be. Is there a library? Ei, tem uma biblioteca aqui? Existe uma biblioteca aqui? Há uma biblioteca aqui? Ou no plural, are there 3 libraries here? Eita, tem 3 bibliotecas nessa escola? Muito bom. Are there 3 libraries? Really? Are there 3 libraries? Tipo, lembra? Por que a gente usou are there? Porque são 3, tá no plural, 3 libraries, ok? Seguido em frente na negativa. There isn't a hotel here. Não há um hotel aqui, não tem um hotel aqui nessa vizinhança. Ou there aren't 4 hotels here. Alguém chegou dizendo, there are 4 hotels here in this neighborhood. Tem 4 hotéis aqui nesse bairro, nessa vizinhança. No. There aren't 4 hotels here. Não existem 4 hotéis aqui. As respostas às perguntas feitas com o verbo there be também seguem uma determinada estrutura. Observe a próxima tabela. A estrutura específica de resposta, tá? Question, is there a library? Is there a library? Affirmative short answer. Resposta curta ali, ó. Sim, não. Is there a library? Yes, there is. No singular? Yes, there is. Are there 3 libraries? Ei, existem 3 bibliotecas? Yes, there are. Sim, existem 3 bibliotecas nesta escola. Negative short answers. Is there a library? No, there isn't. No, there isn't. Are there 3 libraries? No, there aren't. No, there aren't. O verbo there be varia de acordo com o número, sendo utilizado no singular, there is, e no plural, there are. No singular, é comum vir acompanhado de contração. There's a shopping mall. No singular, o izinho, cadê aqui? There is. O izinho some, você ganha um apóstrofozinho aqui, tem o there's, mais rapidinho de falar, né? Mais prático. Seguindo, complete the passage using there be in the correct form. Aqui nessa questão, o nosso objetivo é observar se a estrutura é singular ou plural, para a gente utilizar o there is ou there are, ou se a estrutura é negativa, para usar o there isn't ou there aren't, ou se possivelmente ela é até interrogativa, né? Para usar a estrutura específica de are there or is there. Vamos observar. Um detalhe. Peço que você também pode pausar a videoaula agora, responder aí no seu caderno e volta para a minha correção que eu vou fazer agora, né? Vamos lá. My hometown is San Diego. Eita, minha cidade natal é San Diego. I live on a quiet street where only houses, casas está no plural, então é there are. Where there are only houses. Eu vivo numa rua quieta, né, numa rua calma, onde há somente casas. Any apartment buildings in my neighborhood. Any é uma complementação de estrutura negativa, tá bom? Se fosse positiva, seria some, algumas. O any é tipo nenhuma. Então, se é uma complementação negativa, a nossa resposta é negativa também. Apartment buildings está no plural, então nós temos o there aren't any apartment buildings in my neighborhood. Ok?
Aqui nós temos a lot of things to do here. Um monte de coisas para fazer aqui. Coisas, está no plural. Então, there are a lot of things to do here. Existem muitas coisas para fazer aqui. A shopping mall with a lot of great stores, movie theaters and a big food court. Um shopping mall, né? Um shopping desses que a gente vai fazer as compras. With a lot of great stores, com muitas lojas legais, great stores, grandes lojas, movie theaters, cinemas, and a big food court, e uma grande praça de alimentação. Tem várias coisas, né? Então, é singular ou plural? Tem várias coisas? Por que eu não botei plural? Porque a gente está falando do shopping mall. Nele contém todas essas coisas, mas a frase se refere ao shopping mall. Existe um shopping mall. There is a shopping mall with, aí dentro do shopping mall, com todas essas coisas. Cuidado para não confundir, tá? Seguindo em frente. I go there with my friends all the time. Eu vou lá com os meus amigos o tempo todo. Muita frequência, né? To parks and an amazing zoo with lots of different animals. 2 parques, um zoológico incrível com muitos animais diferentes. Estrutura plural, então temos there are. Existem 2 parques e um zoológico incrível com muitos animais diferentes. A big supermarket in my neighborhood. Um grande supermercado na minha vizinhança. Então é singular. Desculpa, gente. Temos essa complementação aqui, que eu acabei não lendo. So dad goes shopping for groceries by car. Se o papai vai às compras, né? O que seriam groceries? Essas coisas, esses suprimentos, né, de casa que a gente compra, né? Feijão, arroz, nessas comidas assim, né? Groceries by car. Se o papai precisa ir às compras de carro, é porque não há, there isn't a big supermarket in my neighborhood. Se ele precisa pegar o carro para ir a outra vizinhança, é porque não há um supermercado na vizinhança dele, o qual ele possa ir a pé. Dá para entender? Seguindo aqui, on supermarket, on Sundays, aos domingos, I go to the local football stadium with my family. Nos domingos eu vou para o local, o estádio de futebol local, né, aqui da minha vizinhança, do meu bairro, com a minha família. To watch the Los Angeles Chargers, para assistir os Los Angeles Chargers. Esse futebol aqui não é o nosso futebol brasileiro, não. O nosso brasileiro chama de soccer. Esse futebol aqui nos Estados Unidos é o futebol americano, aquele que tem a bola oval, que os jogadores usam um protetor aqui no ombro, né? Um capacete com uma proteção aqui para o maxilar, vocês sabem qual é. A big stadium in San Diego, I'm very happy here. Ele vai para o estádio, ele é muito feliz, então existe o estádio. There is a big stadium in San Diego, ok? Seguindo em frente, coloque essas frases na forma correta. Temos furniture, any, there, second street, stores, are, on e a question mark, a interrogação. Precisamos estruturar da forma correta. Lembra que a frase vai começar com o there be, né, o verbo sobre existência. Então, ele começa, mas também precisamos considerar a interrogação. Se temos a interrogação, é uma estrutura interrogativa. Coloca a interrogação no final, então, né, que é o que eu ia mencionar, começa com are there. Are primeiro, there depois, porque é uma estrutura interrogativa, ele inverte. Are there any furniture stores on 2nd Street? Na letra B, vamos ver que temos neighborhood, park, there, a, big, is, the e in. Temos alguma interrogação aqui? Não. Temos alguma estrutura negativa aqui?
Não. Então a nossa frase será afirmativa. Lembra que na afirmativa vai começar com there e a complementação que é there is or there are. Aqui nesse caso é there is. Então nós teremos, na estrutura correta, there is a big park in the neighborhood. Por quê? A, né? There is em primeiro. A big park, o que existe? De qual coisa essa existência está se referindo, né? Existe um grande parque. Aonde? In the neighborhood, na vizinhança, ou essa complementação. Na letra C, vamos analisar o que a gente tem. Temos a preposição temos town, cidade, temos o isn't, estrutura negativa, temos o library, biblioteca, temos o there, que se refere ao verbo de existência, né, que vai juntar com outra partículazinha, my, meu, e o in, né? In, que se refere a lugar, né, onde aquela coisa está localizada. Lembra que a gente vai começar com there. O there vem primeiro. Depois vem o is ou are na forma negativa ou interrogativa. Temos aqui a forma negativa, então já teremos there isn't. There isn't o quê? Uma. Uma pode ser uma cidade na minha biblioteca? Não, pode ser uma biblioteca na minha cidade. Então teremos there isn't a library in my town. Não existe uma biblioteca na minha cidade. Nesse caso, acho que ele está se referindo a uma biblioteca pública, né? Porque nas escolas, com certeza, tem bibliotecas. Letra D. Vamos analisar o que a gente tem aqui. There, restaurant, Sunset Boulevard, is, a, on e a interrogação. Is é o que complementa o there, restaurant a gente já sabe, que é o nome da rua. A, um ou uma, on, preposição na. E a question mark é a interrogação. Se temos a interrogação, sabemos que aqui no começo, como aconteceu aqui em cima, o to be vai vir antes do there. Qual é o to be que a gente tem aqui? Is. Então vai ser is there. Is there uma rua dentro de um restaurante ou um restaurante naquela rua? Acreditamos que é um restaurante naquela rua, né? Então o nosso resultado será is there a restaurant on Sunset Boulevard? Tem um restaurante nessa rua? Na Sunset? Letra E. Vamos analisar o que a gente tem antes de responder. Delicious sandwiches are there in the bakery. Deliciosos sanduíches são o there, né, de existência, in, na, né, o dentro ali, na localização, the, preposição the ou a, artigo definido ou a, e bakery, padaria. Sabemos que não temos interrogação, não temos to be negativo, temos o are aqui positivo. Então vamos começar com there are. There are. Pode haver there are delicious bakers the sandwiches, deliciosas padarias nos sanduíches? Não. Pode haver deliciosos sanduíches na padaria. Vamos checar a estrutura? There are delicious sandwiches in the bakery. Ok? Para concluir, nós temos essa questão, número 4. Answer the questions about the neighborhood of your home. Use short answers. Aqui, essa questão ela é feita sobre respostas pessoais, tá? Eu vou dar os exemplos das minhas, tá bom? Eu sugiro que você pause e responda sobre a sua. Ou, após ver a minha exemplificação, responda sobre a sua. Porque aqui nós vamos lidar com aquelas short answers, aquelas respostas curtas que a gente viu lá naquela tabela que eu fiz a revisão do que eu tinha mencionado. Por exemplo, is there a restaurant? Na minha vizinhança. Is there a restaurant? Eu digo que sim, tem um restor do Tony na minha vizinhança, tem um restaurante do Tony. Então eu botei yes, there is. There is Tony's restaurant. Mas se não houvesse o restaurante do Tony, eu diria no, there isn't. Letra B. Are there museums or cultural institutes? Se, aqui, eu só usei como exemplo a minha aqui na primeira. Vamos para a B. Yes, there are. Se existissem museus ou institutos culturais na minha vizinhança, eu diria yes, there are. Ou então no, there aren't. Letra C. Is there a snack bar? Tem uma lanchonete? Se tem, você usa yes, there is. No meu caso, tem. Eu posso dizer
yes, there is. Se não houvesse, eu diria no, there isn't. Letra D. Are there green spaces? Existem espaços verdes, tipo parques? Yes, there are. Sim, existem. No meu caso, eu trouxe aqui entre parênteses, ó. There are 2 parks in my neighborhood. Existem 2 parques no meu bairro, na minha vizinhança. Se não houvessem, eu diria no, there aren't. Letra E. Is there a shopping mall? Existe um shopping na sua vizinhança? Na minha, não existe. Por isso eu trouxe os 2 exemplos, positivos e negativos. Mas na sua, pode existir. Se existir, você usa yes, there is. Se não, você usa no, there isn't. E caso você deseje especificar, você pode dizer yes, there is. There is, essa mesma estrutura que eu coloquei aqui, ó, essa mesma estrutura. There is. Aí você vai usar o nome próprio, né? Eu vou usar, sei lá, tree, vou usar árvore. There is tree shopping mall. O shopping da árvore, digamos assim. Só um exemplo para não usar o nome específico de nenhum shopping. Caso você deseje especificar, pode imitar essa estrutura, imitar essas estruturas que eu fiz aqui. Obviamente, dando os devidos ajustes, tá certo? Agradeço a audiência de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.